Amigos de Alto Caparó, hoje por meio desse vídeo eu pretendo fazer alguns apontamentos sobre a fala do presidente da Câmara Municipal de Alto Caparó em relação ao vídeo que eu fiz ontem, no qual eu teci algumas críticas institucionais em relação a ele, de maneira que de antemão eu já lhes digo que eu não quero fazer críticas de cunho pessoal, eu não quero fulanizar as questões. Essa é uma questão muito grave, muito séria, de sorte que todos nós temos algo a contribuir. A gente tem que fazê-las assim, com educação, com cordialidade, e não deixar descambar para algo que se torne pessoal. A fulanização, ela é sempre deletéria, ela é sempre dispensável e não contribui para absolutamente nada. De maneira que de antemão já faço essa ressalva, porque as minhas críticas não são de cunho pessoal, antes são críticas de cunho institucional, críticas que dizem respeito à omissão desses homens públicos aos quais eu faço referência e dos quais se deve exigir uma atuação à altura, pois eles estão investidos em cargos absolutamente relevantes e são pessoas sob cujos ombros recaem graves responsabilidades, de forma que não é só uma exigência, não só se exige de nós, mas é um reclamo da população fazer uma crítica construtiva, ainda que enérgica, mas que talvez coloque as coisas nos trilhos, porque o vagão está descarrilado. Pois bem, eu vou fazer alguns apontamentos sobre a fala do presidente da Câmara Municipal de Alto Caparaó, com o máximo de respeito, com o máximo de decoro, com elevação e urbanidade, porque eu não quero fulanizar a questão. Muito embora ele tenha aqui em um certo ponto fulanizado. Ele começa: pois bem, Carlos Henrique, vamos lá. O que eu entendi é que você quer dizer, ele colocou errado. Você quer dizer que os 3 advogados da prefeitura e as 2 advogadas da Câmara estão todos errados? Você que está com a razão? Presidente da Câmara Municipal, em absoluto, quando eu emito uma opinião jurídica, colocando essa opinião e submetendo ao crivo de todos vocês, de toda a população de Alto Caparaó, de todos os políticos de Alto Caparaó e, sobretudo, sob o crivo desses 3 advogados da prefeitura e dos 2 advogados da Câmara que detêm conhecimento jurídico. Se eu estiver tão errado assim, se eu estiver tão por fora dos trilhos da legalidade, que eles me critiquem, me desmintam. A democracia é para isso. Mas como eu estou montado na razão, como eu sei, eu não seria irresponsável a ponto de emitir uma opinião jurídica sem lastro, eu lhe afirmo categoricamente, eu estou absolutamente correto nas minhas razões jurídicas, de maneira que eu não tenho o mais mínimo receio de lhe dizer que eu estou com a razão e vocês estão errados. Segundo ponto, você é presidente de um poder, presidente da Câmara Municipal de Alto Caparaó. Por que você disse aqui, você tem 2 advogadas na Câmara que o assessoram, sob o seu comando aí em termos de assessoria. Por que você mencionou os 3 advogados da prefeitura? Se o projeto veio da prefeitura e a prefeitura tem uma fome arrecadatória absolutamente acachapante, você, na condição de presidente de um poder, você tem que defender o povo, porque você tem que já olhar esse projeto com desconfiança, com suspicácia, porque o poder executivo sempre vai querer arrecadar cada vez mais, até o ponto de espoliar o povo, tal como está acontecendo aqui. Por que você foi pedir bênção, pedir orientação para aqueles em relação aos quais você tem que nutrir desconfiança, suspicácia? Será que você não está sendo muito ingênuo politicamente, não? Ou será que, como você já citou aqui, 3 advogados da prefeitura e 2 advogados da Câmara, é porque vocês já estão todos juntos mesmo, na mesma toada, e o povo, coitado, está à deriva em termos de homens públicos? Estranho, não? Mas vamos continuar, vamos fazer uma análise aqui dessa questão. Outra coisa, eu não sou puxado pelo beiço do partido nenhum
e muito menos pelo prefeito. Tenho minha opinião própria, se você não sabe. Bom que você tem uma opinião própria. Se você tivesse uma opinião dos outros, como você está demonstrando, com base na sua conduta institucional, seria algo meio estranho, né? Mas tá bom, vamos acreditar então que você tem sua opinião própria. Eu vou lhe dar o benefício da dúvida e vou lhe fazer uma proposta então. Se você tem opinião própria e não é puxado por beiço por partido nenhum, faça o seguinte: no dia 21 de fevereiro, salvo o melhor juízo, data em que ocorrerá a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal, paute o projeto de lei de iniciativa popular, faça um compromisso com o povo, hipoteque restrita solidariedade para com o povo que paga o seu salário e paute o projeto de lei de iniciativa popular e já comprometa-se com o povo, já faça um cronograma, de maneira que em 2, 3 meses o projeto passará por todas as comissões, até porque é um projeto muito singelo tecnicamente. Sob o prisma técnico-jurídico, ele é muito simples, só tem, salvo engano, 3 artigos. E paute o projeto de lei de iniciativa popular, votem o projeto de lei. Se você tem tanto apreço para com o povo e está do lado do povo, faça esse compromisso público. Eu espero de você fazê-lo ainda hoje. Faça esse compromisso público de pautar o projeto de lei de iniciativa popular. Aí sim, eu serei o primeiro a falar que de fato você está do lado do povo. Porque a fé sem obras é morta, já nos admoestava o apóstolo Tiago. A fé sem obras é morta. Contar a garganta é muito fácil. O difícil é mostrar na prática, com atos concretos, que de fato você faz aquilo que você está dizendo. Porque ao que tudo leva a crer, presidente da Câmara Municipal, o que está ocorrendo na sua cabeça é uma dissociação cérebro-língua. Tudo que você fala não é aquilo, tudo aquilo que você fala ou pensa não é aquilo que você faz. De maneira que eu lhe dou o benefício da dúvida e espero, no dia 21, na primeira sessão ordinária, você se comprometer, inclusive mediante um vídeo, falar assim: povo de Alto Caparaó, comprometa a pautar o projeto de lei de iniciativa popular e fazer um cronograma, de sorte que no máximo, num período de 2, 3 meses, passarão por todas as comissões e irá a plenário para votação. Pois bem, sigamos aqui. Ele disse: você disse que está nas minhas mãos. De fato está nas suas mãos, você está se demitindo das suas funções. Esse projeto, você como advogado do Ricardo, vereador, abriu um mandado de segurança. De fato, a gente aforou o mandado de segurança por uma razão também fundamental de extração constitucional e até singela. Informação essa que inclusive vocês não passaram para o povo. Quando um projeto tem essa envergadura em termos socioeconômicos, nada mais do que natural escutar o povo mediante o Instituto das Audiências Públicas. Vocês não convocaram uma audiência pública para escutar o povo em um projeto de lei que terá um impacto econômico e social absolutamente monumental. Essa foi a razão pela qual a gente ingressou com o mandado de segurança, para que, à época, suspendesse a tramitação do projeto de lei. Mas continuamos. Você gosta do povo, né? Você tem apreço pelo povo, mas na época não requereu, o Ricardo requereu a audiência pública. Essa é a razão pela qual a gente ingressou com o mandado de segurança. Ele fez um requerimento, ele inclusive, se não me falha a memória, ele é presidente da comissão de obras, infraestruturas, algo nesse sentido. Ele fez o requerimento, só que em razão de uma má fé interna, que ele só foi saber lá no dia da votação, não houve nenhuma audiência pública. E essa é a razão fundamental pela qual a gente aforou esse mandado de segurança. Por quê? Em suma, porque vocês não quiseram escutar o povo por meio de audiências públicas. Mas passamos às próximas questões. Aí ele diz: então não se preocupa, se eu através de presidente da Câmara estiver errado, o juiz vai nos convocar e o que ele decidir está decidido. Não será você que vai falar o que está certo ou errado. Bom, primeira questão. Se sobrevier uma ordem judicial ou ministerial e disser que de fato eu tenho razão,
Não é você que estará errado, você já está errado hoje. Porque se você hoje tivesse coragem e avocasse a atribuição que a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara Municipal lhe outorgam e defendesse os interesses do povo, essa situação ela teria uma pá de cal hoje. Inclusive, mais à frente, né, você fala até que eu sou um advogado iniciante e quero mostrar serviço. Então, o advogado iniciante, humildemente, vai lhe mostrar como você resolveria essa questão. Assim, mas de cabeça, tá? Vamos pensar que se eu estivesse na condição de presidente da Câmara Municipal de Alto Caparaó, o que você deveria fazer e não faz, por interesses assim absolutamente antirrepublicanos, era simplesmente o decreto seria esse. Eu faço de cabeça para você ter uma ideia. Seria decreto legislativo. Vamos pensar em você agora, porque eu ainda vou dar o benefício da dúvida. Você pode ainda voltar para o lado certo da história, porque não é que você está na contramão da história, você está fora da história, porque a execução dessa lei cedo ou tarde ela vai cair de tão ilegal que é. E você que em primeiro lugar deveria velar pela legalidade está omitindo, está se demitindo das suas funções. Portanto, se você fosse um presidente da Câmara Municipal que honrasse a posição em que você está, o decreto legislativo seria basicamente esse. Decreto legislativo. Eu, Antônio Valério de Oliveira Neto, na condição de presidente da Câmara Municipal de Alto Caparaó, com fulcro no artigo 65, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 70 da mesma lei, bem como em consonância com o artigo 36, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara, reconheço em caráter meramente declaratório a nulidade do decreto executivo número tal e, portanto, dadas essas razões, deixo de promulgar a lei de número tal, em razão do interesse público. Seria algo nesse sentido, vamos dar 4, 5 linhas. Eu fiz uma minuta de cabeça aqui. Não é possível que vocês, grandes advogados, né, não sabem disso, pô. Então, eu quero tratar a situação com mais seriedade, mas às vezes fica até difícil. Vamos continuar aqui. Aí ele disse, o projeto vir nas mãos dele, pode ficar tranquilo, vai analisar, pá. Ah, tá. E disse, jamais irei fugir das minhas responsabilidades. Mas você já está fugindo. Se você espera uma ordem judicial ou ministerial para fazer o que você tem que fazer em razão da função em que você já está provando por A mais B que você está fugindo das suas responsabilidades. E a gente sabe a razão. O Executivo e o Legislativo estão mancomunados nesse momento. Vocês são um só. Sigamos aqui. Aí ele diz lá, né? Até porque você é um advogado iniciante que está querendo mostrar serviço. Pois bem, eu vou fazer mais 2 apontamentos finais aqui. Bom, advogado iniciante. Olha que coisa estranha, né? Há não muito tempo vocês colocaram o Rafael Santana, não sei se na condição de advogado da Câmara ou assessor jurídico, algo nesse sentido. E a inscrição dele não é muito distante da minha. E eu lhe digo por uma razão também muito singela. Nós estamos no mesmo grupo aqui da solenidade de entrega dos símbolos oficiais da OAB. Ou seja, nós estamos na mesma solenidade, o que comprova que as nossas inscrições são quase contemporâneas. Então você reconhece que vocês colocaram um advogado iniciante para instruí-los? Você está vendo, senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Caparaó, a que ponto chega quando você faz um ataque pessoal? Assim, o desrespeito é muito grande para um profissional que está de boa fé e quer demonstrar o que deve ser feito. Se esse argumento seu tiver de fato validade e você não tiver se você não tiver o externado por mero preconceito ou querendo diminuir-me,
esse argumento tem que valer também para o Rafael Santana, que foi assessor jurídico de vocês. A inscrição dele é muito recente. Então, vamos ter mais responsabilidade com as palavras, ou vamos escutar com mais respeito. E aí continue, que você está querendo mostrar serviço. Com essa fala eu termino, porque já estamos em 15 minutos. De fato, eu mostro o serviço então, porque eu atuo para... Vamos fazer um... Pense comigo, se você de fato estiver ao lado do povo, como você diz estar, como você diz que não é puxado por beiço por partido nenhum e que tem opinião própria, você disse aqui, né? Você falou, eu tenho opinião própria. Se você não sabe, se você tem opinião própria e deve velar pelos interesses da população, paute o projeto de lei de iniciativa popular, faça um cronograma com a sua assessoria brilhante de Alto Caparaó, só jurisconsultos, juristas de escola do mais alto nível, talvez sejam até doutrinadores, eu só não li os livros, tá? Desculpem-me pela minha ignorância. Mas faça um cronograma então de tramitação do projeto de lei de iniciativa popular, que eu vou mostrar serviço, eu vou atuar pro bono, isto é, sem cobrar absolutamente nada de ninguém em Alto Caparaó. Eu vou sustentar nas comissões e em plenário, em prol do povo de Alto Caparaó, sem cobrar nada. De fato, eu quero mostrar serviço para o povo de Alto Caparaó, serviço para o bem, serviço para a justiça, serviço para a verdade. E aí eu termino. Houve aqui embaixo, aqui no post que o presidente da Câmara Municipal de Alto Caparaó colocou, relativamente à tramitação do projeto de lei, houve um comentário do Núbio aqui, ó. O Nubim disse o seguinte, respondendo ao Paulo Peron: justo seria um plebiscito para saber a opinião dos munícipes, né? Coisas feitas na surdina sem maiores esclarecimentos ao povo fica meio que sem explicação, já que somos nós os moradores. Coisas feitas na surdina sem maiores esclarecimentos ao povo fica meio que sem explicação, já que somos nós os moradores quem vamos pagar essa conta, né? Desculpa, mas acho que foi feito de modo errado, minha opinião, o Nubim disse. E ele citou um plebiscito. Aí eu lhe digo, nesse comentário do Nubim e em tantos outros, eu tirei esse assim, porque foi o mais ilustrativo de todos e foi na pleura, foi cirúrgico. Não, vocês não ouviram o povo por meio das audiências públicas. Essa foi a razão pela qual a gente ingressou com mandado de segurança com vistas a suspender a tramitação dessa lei ainda inválida, porque ainda não houve a promulgação segundo determina a lei orgânica do município e o regimento interno. Em segundo lugar, ele mencionou um plebiscito. O plebiscito e referendo são irmãos siameses. A diferença técnica é a seguinte: o referendo vem depois da aprovação da lei por parte dos vereadores, no caso. E nessa lei no projeto de lei de iniciativa popular, há a previsão de um referendo. Ou seja, essa matéria, tão logo aprovado o projeto de lei de iniciativa popular, essa matéria de cobrança de água ou não, se é conveniente ou não, ela só será aprovada mediante referendo, ou seja, o povo indo às urnas e votando sim ou não à cobrança de água. Portanto, eu reitero aqui as minhas reivindicações, dado que você disse que tem opinião própria e não é puxado por beijo por partido nenhum. Faça isso, coloque em pauta o projeto de lei de iniciativa popular, dê sequência, faça o organograma interno para que passe por todas as comissões, seja transparente para com a população. E até porque, se aprovado esse projeto, quem vai decidir é o povo, por meio de um referendo. Portanto, eu não quero mais me alongar. Eu lhe dou ainda, presidente da Câmara Municipal de Alto Caparaó, o benefício da dúvida. Esperamos aí que você se comprometa com o povo e hipoteque restrita solidariedade e generosidade para com esse povo, porque o que tem ocorrido aí é muita malícia, muita má-fé e pouca ação concreta em prol do povo. Então, como você disse que não é
puxado pelo beiço por partido nenhum e tem opinião própria, esperamos a sua opinião própria em prol do povo e não contra o povo. Fique com Deus aí todos, toda a população de Alto Caparaó, e estamos juntos. Vamos à luta aí, não vamos desistir, e cedo ou tarde a execução dessa lei vai cair e junto com ela todos aqueles que a patrocinaram. Abraço a todos meus irmãos de Alto Caparaó, estamos juntos, tá? Abração a todos, tenham um excelente final de semana.